Então, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos abençoe nesse momento. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Está lá na Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, né? Da Torá. E nós temos, na doutrina espírita, com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, uma página muito interessante, o capítulo 1 desse livro, que ele vai nos dizer, vai nos contar, né, porque a gente não sabia até então, que rezam, segundo as tradições do mundo espiritual superior, que há uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor dos mundos, que coordena o processo de evolução das humanidades que habitam os planetas do nosso sistema solar. Vejam que informação interessante, né? A ciência ainda não conseguiu perceber vida, né, nos diferentes planetas, nem Marte, inclusive, mas essa colocação de Emmanuel nos dá esse entendimento de que há vida, sim, nos planetas e que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor dos mundos que coordena o processo evolutivo das civilizações que habitam esses planetas, em que Jesus é um desses entes divinos. E Jesus, diz Emmanuel ainda, né, continuando nesse mesmo capítulo, em dois momentos essa comunidade esteve próximo do nosso planeta. O primeiro momento, quando o planeta nem existia ainda, quando se destacava uma fração da nebulosa solar, que foi passada às mãos do Cristo, e a partir daí ele foi estruturar o nosso planeta como co-criador. A gente tem no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, também no capítulo 1, que ele fala sobre o hausto do Criador, o fluido cósmico universal. E o André Luiz vai nos dizer que os espíritos puros, no processo de comunhão indescritível com o Criador, assimilam os celeiros da energia desse fluido cósmico universal, transformando essa energia ao poder das suas mentes, um poder imenso, né, espíritos puros, integrados a Deus. Eles constroem os sistemas da imensidade, os planetas, as estrelas, né, em consonância com a vontade divina que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então os espíritos superiores, melhor dizendo, os espíritos puros, que estão já nesse processo de comunhão absoluta com Deus, são agentes orientadores da criação excelsa. Entre outras atividades, cocriam planetas, imaginem. Então, nesse primeiro momento em que se reúne essa comunidade de espíritos puros do nosso sistema solar, nas imediações do local onde seria a órbita do nosso planeta, é exatamente o momento em que se destacou uma fração da nebulosa solar e foi passada às mãos do Cristo para que ele edificasse a nossa escola planetária. Junto com um cortejo imenso de trabalhadores, né, sob a tutela do Cristo, eles foram edificando o nosso planeta, estruturando o planeta, estruturando a densidade atmosférica, né, todos os elementos, a nossa atmosfera, a camada de ozônio a 50, 60 quilômetros de altitude, de tal forma que filtrasse os raios solares prejudiciais à vida. Então, somente os elementos que propiciam a vida, que foram, né, determinados nesse processo de alta inteligência, de acordo com as leis da química, da física, as leis naturais, portanto, né? Então, Jesus, como espírito puro, e agente orientador da criação excelsa, de acordo com a vontade de Jesus, de Deus, nosso Pai, edificou e estruturou o nosso planeta. E essas tradições espirituais, diz Emmanuel nesse primeiro capítulo do A Caminho da Luz, esteve reunida por duas vezes nas imediações do nosso planeta. A primeira, como a gente falou, quando se destacava uma fração da nebulosa solar, e a segunda, quando se decidia a própria vinda de Jesus ao nosso mundo, quando a humanidade já havia alcançado um certo padrão evolutivo. É importante a gente perceber, no entanto, com Emmanuel ainda nesse primeiro capítulo da obra referida, que esses trabalhadores de Jesus,
ao receberem o princípio inteligente, né, na condição de mônada, vão realizar todo um trabalho para estruturar as diferentes formas das diferentes espécies da vida que se multiplicou imensa aqui na face do nosso planeta. Então é interessante ainda a gente perceber nesse processo de cocriação em plano maior, né, como fala o André Luiz, que a ciência do mundo não lhe identificou as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que estruturaram o organismo planetário. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. O seu amor foi o verbo da criação do princípio. Deus disse, faça-se a luz. É essa força do amor, essa força da alma integrada a Deus, né, nesse poder co-criador, que vai interagir com os elementos da matéria, com o fluido cósmico universal, ou já nessa estrutura, né, da nebulosa solar, com algum arranjo já de moléculas, etc., vai estruturar com esse poder imenso, co-criador, vai estruturar como estruturou Jesus o nosso planeta. E a parte inicial do capítulo 1 é poética, inclusive, né, porque ele vai dizer, quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reúne nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Daí a algum tempo, observa-se descer sobre a terra, das imensidões dos espaços cósmicos, uma nuvem de forças cósmicas que envolve todo o gigantesco laboratório planetário em repouso. Essa nuvem cósmica trazia elementos, né, como uma massa gelatinosa que originou o protoplasma, diz Emmanuel. Protoplasma, o primeiro plasma. E com esse protoplasma lançaram a Jesus à face do planeta as sementes sagradas dos primeiros homens, os germes sagrados dos primeiros homens. Haveria de iniciar-se aí a imensa saga evolutiva do princípio inteligente como semente, como germe, né? E aí alcançando a forma mais rudimentar, que é a condição de mônada, iniciando a sua trajetória de evolução até alcançar a condição humana. Um imenso trajeto evolutivo, com a ação desses trabalhadores, esses operários do Cristo, tutelados por Jesus, eles estarão estruturando essas formas diferentes, né? Constituindo células, os organismos unicelulares, inicialmente os metazoários, e aí vai o processo todo, né, de evolução, de estruturação de órgãos, refletindo a aquisição desse princípio inteligente na sua trajetória de evolução. A um tal ponto, para nós termos uma ideia, que o André Luiz vai nos dizer que dos primeiros vírus que habitaram a Terra até o homem da Idade das Cavernas, tem um espaço de tempo de 1,5 bilhão de anos de evolução do princípio inteligente. Então imagine, né? A Terra não é um navio sem leme. Nós estamos aqui com uma coordenação espiritual. Jesus é o coordenador, é o governador espiritual do planeta. E ele tem uma pleiade de espíritos superiores, espíritos extremamente elevados, que estão trabalhando nessa empresa fantástica de evolução da humanidade, dessa fração da humanidade que por aqui se encontra. Que somos nós. Quando o princípio inteligente alcança as faixas inaugurais da razão, ele ainda é puro instinto. Como diz Lázaro, o Espírito Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele alcança as faixas inaugurais da razão, como homem, ele é impregnado, se encontra impregnado de instintos, o que é natural. Nesse capítulo 11, o Lázaro irá dizer que o amor resume a doutrina de Jesus toda por inteira, visto que este é o sentimento por excelência. O amor é o sentimento por excelência. E os instintos, os sentimentos, são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Na sua origem, o homem é puro instinto, mais avançado e corrompido, ele alcança o estágio das sensações, instruído e depurado,
ele alcança o patamar dos sentimentos cujo ponto delicado é o amor. É a nossa saga evolutiva, a nossa trajetória de evolução. E quando nós alcançamos a condição humana e nós começamos a nos identificarmos como indivíduos, e identificar o outro como indivíduo também, separado do todo, né? Isso a razão nos dá essa percepção. E quando a gente percebe que a partir daí nós somos escolhedores, que a gente pode escolher a nossa atitude, o nosso comportamento, nós iniciamos no processo da lei de ação e reação. Nós vamos sofrer as consequências de nossas escolhas, de forma positiva ou de forma negativa. E nós temos uma luz em nós que sinaliza o caminho do bem. Ninguém ficou, né, solto, sem nenhum referencial aqui na Terra, não. Nós temos uma luz que nos indica o caminho, que identifica para nós qual é o caminho justo, qual o caminho correto. Que luz é essa? E onde ela se encontra? Oi? A nossa consciência. Foi ali que Deus colocou a sua lei. A lei divina está em nós, na nossa consciência. E dentro da relatividade de nossa evolução, do nosso estágio evolutivo, nós vamos perceber essa lei. Dentro dessa capacidade de evolução que nós atingimos. Né? Cada vez, à medida em que a gente vai evoluindo, nós vamos ampliando essa capacidade de percepção da lei divina. Mas sempre nós temos a percepção do caminho do bem que a gente pode seguir, que a gente deve seguir, como forma de mantermos o nosso equilíbrio, a nossa paz interior. Mas somos escolhedores. Quando a gente começa a se encantar, lá no passado, quando a gente começou a se encantar com o prazer dos instintos, que os instintos nos traziam, nos trazem, nós fomos estruturando esse degrau das sensações, estendendo o gozo sexual de forma desequilibrada, o gozo do prazer da alimentação, do excesso de alimentos, né? E nós fomos então nos perturbando com isso, fomos estruturando esse estágio das sensações por escolhas nossas, nos viciando em vários processos, né? E nos apartando da harmonia, do equilíbrio, porque fora da lei divina. Aí entra uma questão interessante no livro Consolador, que é a questão 135. Os amigos trabalhadores do Centro Espírita, da época, acredito que de Pedro Leopoldo, vão fazer o seguinte questionamento ao Emmanuel. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Foi Deus? Não foi. Não pode. Não tem como. Né? Então Emmanuel vai dizer o seguinte: o determinismo divino é sustentado por uma única lei, que é a lei de amor, para toda a comunidade universal. O homem, porém, confiando mais em si do que em Deus, converte a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei divina, à lei de amor, estabelecendo, consequentemente, uma desarmonia, um desequilíbrio na harmonia, na lei de amor. Eis o mal. E ele vai complementar dizendo: urge recompor os elos sagrados dessa harmonia. Eis o resgate. Tá? Então, confiando mais em Deus, confiando mais em nós, né, já com o eguinho inflado, quando a gente está nessa condição de ego inflado, do egoísmo que nos toma, eu sou mais eu, né, eu tenho mais capacidade. Lá com Goethe, não preciso de Deus, vou matar Deus, porque não tem porquê existir Deus, já que eu sou o cara, né, eu tenho todas essas capacidades. Então, nessa condição, a gente se aparta da lei divina, nós desequilibramos com a nossa ação fora da lei, né, desequilibramos a harmonia divina onde nós nos encontramos, e aí adoecemos, nos desequilibramos, né, nos desconectamos com a luz que há em nós. Nos desconectamos com a luz que há em nós. E aí entra uma outra questão de extrema importância para a nossa reflexão hoje. Capítulo 180 do Caminho, Verdade e Vida. O Emmanuel vai falar sobre uma passagem de Jesus que está em Mateus 8,16, capítulo 8, versículo 16,
quando Jesus diz, então assim, portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens. E o Emmanuel vai dizer o seguinte, é imprescindível, é indispensável organizarmos o nosso templo interno e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Olha só. É imprescindível organizarmos o nosso templo interno e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. Existe um elemento ativo que a gente possa chamar de escuridão ou treva? Eu tenho, por exemplo, a possibilidade de manusear algum aparato tecnológico ou natural que, ao manipulá-lo, eu projeto a escuridão? Não tem. Mas tem um elemento ativo chamado luz. Não é verdade? A luz é um fenômeno lá na intimidade do átomo, né? Os saltos quânticos, os fótons ou pacotes de energia, que quando agitado lá na intimidade do átomo, esses elementos se projetam na forma de onda e de partícula e nós temos a percepção da luz. Alcança os nossos olhos, né? As células sensíveis da nossa retina, e tem todo um processo, né, de percepção visual, e a gente vai enxergar a luz a partir desse fenômeno. Então há um elemento ativo chamado luz, mas não existe um elemento ativo chamado treva ou escuridão. No entanto, quando nós retiramos o elemento ativo chamado luz, resta o quê? Resta a treva. Se nós apagarmos todas as luzes e fecharmos hermeticamente aqui todas as janelas, vai ficar uma escuridão absoluta. Não é verdade? Não é assim? Pois não é diferente conosco no campo dos sentimentos, no campo das virtudes. Não é diferente. Se a gente pegar a luz, um outro fenômeno interessante para nós avaliarmos, se a gente colocar um prisma num facho de luz branca, essa luz é dissociada nas 7 cores básicas, né? São 7 cores que se apresentam ali da luz branca. Nós podemos dizer que existe o elemento ativo em nossa alma chamado amor. Essa energia eminentemente criadora, nós trazemos esse potencial em nossa alma. E a gente pode dizer que se colocássemos um prisma no facho do amor, haveria uma dissociação com as virtudes diferentes que são derivadas do amor, a compaixão, a mansuetude, a capacidade do perdão. Então esse elemento ativo, essa luz, é o amor. Vejam que fantástico aí a interpretação, a colocação, a reflexão de Emmanuel sobre essa passagem de Jesus. Então brilhe a vossa luz diante dos homens. É imprescindível organizarmos o nosso templo interno e iluminá-lo. Porque se não iluminarmos o nosso templo interno, as trevas irão dominar-nos. Irão nos dominar, melhor dizendo, né? Em primeiro lugar, organizar o templo interno. Como é que a gente organiza, por exemplo, uma coisa simples para a gente fazer uma analogia, a despensa de nossa casa ou a garagem da nossa casa? O que a gente faz para organizar a garagem ou a despensa de nossa casa? Que a gente foi entulhando coisas, botamos lá aquele aspirador que não funciona, né, aquela panela de pressão que não funciona mais, que a gente foi colocando coisas que não prestam lá no geral, né, e algumas coisas que... Aquela cadeira que faltou uma perna ali, que quebrou, eu vou consertar porque é tão bonita aquela cadeira. Então ela está ali, um tempão já, só que a gente não se decide a consertá-la, né? Então quando a gente vê, aquilo não dá nem para entrar naquela garagem ou naquela despensa de tanta coisa que tem inútil. No padrão hoje da nossa vida, na agitação em que a gente vive, mais ou menos funciona assim com o nosso templo interno, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito. Quando a gente se coloca na frente, por exemplo, de uma televisão, assistindo uma telenovela da Globo, não querendo falar mal da Globo, mas às vezes a gente fica meio... né? Quantas coisas maravilhosas que, né, fluem naquelas imagens. E é interessante a gente ver quando fluem, quando a gente está na frente da televisão, vendo determinadas cenas, quaisquer que sejam,
São emoções e sentimentos que estão se volatilizando ali, tanto quanto quando a gente lê um livro, ou quando escuta uma palestra, ou quando fala com alguém, os sentimentos estão sendo volatilizados, irradiados, né, jogados para nós, e a gente vai assimilar ou não. O que a gente vê no geral nessas telenovelas ou em filmes maciçamente? O que nos traz isso? É violência, é traição, a família completamente desestruturada, né? E esses elementos eles estão tocando em nós, porque a gente também traz essas sensações, esses sentimentos, esses elementos que estão em nós adormecidos muitas vezes. Quando a gente se coloca na frente de uma TV ou de uma tela de cinema e que o filme não é muito adequado, aquelas vibrações densas, pesadas, vão tocar em nós, despertar aquilo que está latente em nós, que está adormecido em nós. E a gente pode sair irritado dali. A gente pode sair, né, sei lá, no campo sexual, com um desequilíbrio nessa área. Em quaisquer áreas que a gente imaginar, nós vamos enchendo a despensa de nossa alma de vibrações lixo. Vibrações que não têm utilidade nenhuma, senão prejudicar a nossa paz. E nos estimular a sairmos, a nos desconectarmos com a luz que há em nós, que é Deus em nós. O Emmanuel vai dizer numa determinada passagem que Jesus veio na Terra não na condição de alguém que viria distribuir alguns benefícios vulgares para a humanidade. Não. Ele veio à Terra para conectar a lanterna de nossa alma, de nosso coração, à usina do amor infinito de Deus nosso Pai, tornando-nos luzes imperecíveis. Luzes imperecíveis. Conectar a lanterna de nosso coração à usina do amor infinito de Deus nosso Pai. Essa é a tarefa de Jesus. Essa é a proposta do Evangelho para as nossas vidas. Mas a gente tem que ampliar nossa consciência, a gente tem que sair, né, da correnteza da maioria que é levado de roldão pelas energias que vigoram no modelo de civilização que nós estamos vivenciando. Nós temos que sair desse processo, abrir o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente ao Evangelho redivivo, ao Evangelho que Jesus nos trouxe, redivivo agora na doutrina espírita como consolador. Mas não importa, quaisquer que sejam as crenças, se forem positivas, se trouxerem Deus às nossas vidas, está valendo, né? Nos tirando desse processo menor, para que a gente possa reconectar realmente a nossa alma, o nosso coração, com essa usina de amor imperecível de Deus nosso Pai, de amor infinito de Deus nosso Pai, para que nos tornemos luzes imperecíveis. Então é necessário organizar o nosso santuário interno e iluminá-lo para que as trevas não nos dominem. Ora, se a gente não acender a luz das virtudes em nossas almas, as trevas vão sim nos dominar, porque não existe um elemento ativo chamado treva, existe um elemento ativo chamado luz. Se não fizermos luz em nossa alma, a treva vai predominar. As trevas ficarão em nós. E nós estaremos suscetíveis a todas essas vibrações grosseiras, negativas, prejudiciais, que tanto nós nos emaranhamos no passado. E que agora a gente deseja já, né, sair de tanto que a gente tem sofrido ao longo dos processos milenares da reencarnação ou das reencarnações sucessivas. Nós chegamos num momento de maturidade espiritual que nós não queremos mais sofrer. E se sofremos, que soframos no bem, que tem uma diferença significativa. Sofrendo mal, não. Sofrendo mal, não. Sofrendo mal é alimentar a roda das reencarnações primitivas. Das dores, dos conflitos. Não queremos mais isso. Nós queremos Deus em nossa vida. E quando Deus falta em nós, porque nós nos apartamos dele, ele está sempre conosco, está sempre em nossa intimidade, mas nós temos o livre-arbítrio. Muitas vezes nós nos apartamos dele. E quando nos apartamos de Deus, a gente se torna aquele consumista voraz,
A gente quer coisas, a gente quer enriquecer para preencher esse vazio interno de nossa alma. Essa dor que não tem fim, esse sofrimento que não tem fim. E a gente busca preencher isso com coisas. Só que a gente não consegue. Não tem como. Somos filhos de Deus. E como tal, somente integrados nele é que nós vamos sentir essa plenitude em nossa alma. Esse amor pujante, né, que nos traz a felicidade verdadeira e não felicidade falsa. Não felicidade mentirosa. Não a felicidade do Big Brother ou qualquer outra que seja, né? É a felicidade verdadeira por essa conexão com Deus nosso Pai. Tem uma obra interessante na doutrina espírita, alguns devem ter lido já, que está bem judiadinho meu livrinho, Voltei, do irmão Jacó, né, que na verdade o irmão Jacó era um trabalhador da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, e ele foi extremamente ativo. Trabalhou inclusive em sessões de desobsessão, ele era o doutrinador, como se chamava, né, das sessões de desobsessão, extremamente ativo, era um homem de posses, tal, né, realmente fez um trabalho intenso e muito ativo na doutrina espírita, à sua época. E ele combinou com os amigos dele no Rio de Janeiro, na Sociedade Espírita onde ele trabalhava, que quando desencarnasse, ele iria transmitir a experiência que ele passou, né, no processo do desencarne, como ele chegou no plano espiritual. E aí então o livro trata exatamente disso, né? Ele desencarna, é recebido pela filha dele, pelo Bezerra de Menezes, inclusive, que faz o processo de desencarne, né? O seccionamento lá dos chakras, né? Dos cordões de energia, etc. Então ele desencarna no plano espiritual, fica extremamente emocionado ao ver a filha dele, que desencarnou jovem, e era como se fosse um anjo, ele diz, uma criatura, um espírito já de certa elevação. Bezerra de Menezes não precisa nem falar, né? Então ele encontrou muitos espíritos, muitos amigos inclusive, Caibar Schutel e outros, Bittencourt Sampaio, ele teve assim uma surpresa quando viu o Bittencourt Sampaio, com uma luz imensa, mas como se fosse um sol, esse espírito, né? Que era um sergipano, foi poeta, foi político, né? Mas o político, imaginem de que padrão, né? Porque era um espírito muito elevado. Foi repórter. E o Frederico Figner, o irmão Jacó, como ele colocou, o pseudônimo, ele ficou impressionado ao chegar no plano espiritual, porque ele não tinha luz nenhuma. Ele viu seus amigos iluminados e não tinha luz alguma. Ele disse, mas como? Como? Fui um trabalhador espírita, me dediquei às lides espíritas, era um palestrante, fazia trabalho, né, de atendimento fraterno aos desencarnados e participava de todos os processos nas lides da doutrina. Como é que eu não tenho luz nenhuma? Foi um choque muito grande para ele. Mas ele não tinha. Foi trasladado para uma colônia espiritual, tem todo um processo detalhado que a gente não vai falar aqui, mas foi, enfim, para essa colônia espiritual. E na colônia espiritual, depois de 30 dias, quando foi recepcionado num templo, né, por muitos amigos, entre eles o Bittencourt Sampaio, quando ele vê Bittencourt Sampaio, aquele sol radiante, ele começa a falar das coisas negativas que ele fez. Ele se ajoelha e começa a dizer, eu fiz isso, fiz aquilo, né, colocando todos os deslizes que ele teve. E o Bittencourt elogiou ele, porque eram chagas que estavam internas, né, como a gente guarda tantas vezes, coisas que a gente não quer revelar para ninguém, porque a gente traz, às vezes a gente nem lembra, mas lá no plano espiritual a gente vai lembrar, não tem como não lembrar, né? É feita uma retrospectiva de tudo que a gente vivenciou. E chegou um momento em que ele foi estimulado a frequentar, a se matricular numa escola de iluminação. Olhem só, no plano espiritual tem escolas de iluminação. Na verdade, essa escola de iluminação, claro,
as lições que são passadas são as lições do Cristo, o Evangelho. O Evangelho é esse mapa, essa cartilha que nos conduz à emancipação espiritual e que vai conectar a lanterna de nosso coração à usina do amor infinito de Deus nosso Pai. Essa é a proposta do Evangelho. Ele então se matriculou nessa escola e durante 200 dias ele participou das aulas teóricas. Mas iniciou e solicitou, inclusive ele e um colega, a permissão dos diretores do trabalho para que ele pudesse retornar ao Rio de Janeiro e conversar com espíritos que ele havia doutrinado quando estava reencarnado, naquele centro espírita que ele participava, que ele trabalhava. E foi permitido que ele participasse. Tá? Só que os diretores do trabalho determinaram a presença de um espírito mais maduro nesse tipo de trabalho, o irmão Ornelas, para acompanhar ele e o seu colega, né? Porque senão eles não teriam como fazer o trabalho. Então, o Ornelas, esse era um espírito já maduro nesse trabalho. E o primeiro que ele solicitou para fazer o atendimento no Rio de Janeiro, aqui na crosta terrestre, na cidade do Rio, que era onde ele residia, foi um espírito obsessor que ele não havia conseguido demover o seu propósito junto a um alcoolista encarnado. Ele assimilava o álcool, né, esse espírito obsessor, ele bebia, digamos assim, entre aspas, junto com esse irmão encarnado, que estava já praticamente na fase final da sua vida material, em função do alcoolismo e da presença desse obsessor que ele vampirizava as energias, além de sugar o próprio álcool, né, durante sei lá, os momentos que ele bebia, enfim, né. Então chegou aqui o dia específico, eles se dirigiram ao Rio de Janeiro e esse alcoolista encarnado estava num bar bebendo. Eles foram e naturalmente estava lá o obsessor também. Quando eles se aproximam, o irmão Ornelas alerta o irmão Jacó, né, de que seria diferente de um processo de uma sessão espírita, porque na sessão espírita o obsessor vai se manifestar através de um médium e ele tem as suas energias filtradas por esse médium. Lá não, ele teria a presença direta do obsessor. Então que ele se preparasse. Não. O Ornelas falou para o irmão Jacó, te prepara espiritualmente, mentalmente, né, porque ele vai te afrontar, ele já te conhecia e tal. E o Jacó só não desistiu porque o Ornelas, né, amparou ele mentalmente, magneticamente, fortaleceu a disposição de iniciar o trabalho, porque senão ele teria se evadido com medo, inclusive, do obsessor naquele momento. Enfim, se travou o primeiro diálogo. E o Jacó diz mais ou menos assim, que estava ali desejoso de fazer com que ele desistisse daquele processo, porque o irmão estava quase desencarnando, em função do alcoolismo. E que ele desejava, irmão Jacó, desejava retirá-lo, o obsessor, das trevas para a luz. Ao que o espírito obsessor lhe responde, com profunda ironia: mas não te vejo luz nenhuma, Jacó. Como tu queres, né, que eu saia das trevas para a luz, tu me orienta nesse sentido, se tu não tem luz nenhuma. Então ele inicia a partir dali, e ele começa a falar, o obsessor, uma série de deslizes, porque acompanhava o Frederico Figner após as sessões doutrinárias, na casa dele, em locais onde ele se dirigia, e percebia que a atitude dele no centro espírita diferia da atitude na rua, na atitude no dia a dia. E jogou isso na cara dele. E ele percebeu, o Jacó percebeu, né, que esta era uma forma de ele crescer espiritualmente, né? Em percebendo esses deslizes desses obsessores, desse que foi o primeiro, mas muitos outros ele atendeu, e eles colocavam as suas feridas, as suas chagas, que os amigos espirituais não colocam, mas os obsessores nos colocam abertamente. E ele percebeu que isso era uma forma de crescimento, um exercício de humildade e, ao mesmo tempo, né, uma forma de fortalecer a sua fé, a sua confiança em Deus para o processo de crescimento.
Então ele diz que tinha as aulas teóricas lá na colônia espiritual, né, nessas aulas de iluminação, e as aulas práticas atendendo os obsessores na crosta terrestre. Por 200 dias ele participou desse trabalho. Até que no final dos 200 dias, ele está retornando agora sozinho, já com alguma experiência, ele está retornando sozinho para a colônia espiritual, depois de ter feito um atendimento. E quando ele está em meio do caminho, ele encontra um grupo de criaturas encapuzadas, eram 16, que ele percebeu que eram padres, encapuzadas de punhos erguidos, de pedras, né, de violência, e ele percebeu que era direcionado para ele especificamente, não era por acaso que ele defrontou aquele grupo, né? E ele refletiu imediatamente que muitas vezes na vida dele, como Frederico Figner, como espírita, ele falou mal dos padres da Igreja Católica. Ele tinha um certo rancor, uma certa adversidade em relação à doutrina católica, né? E agora, nesse momento, depois de todas essas experiências na colônia espiritual e no trabalho prático, ele se encheu de comiseração por aqueles espíritos. Ele realmente se encheu de compaixão por aquele grupo de espíritos e começou a refletir que se fosse ele o padre, né, que não tivesse nenhum conhecimento da doutrina, como é que ele agiria na Terra? Começou a refletir, começou a fazer uma prece pedindo por aqueles espíritos. Mas uma prece como nunca ele havia feito na sua vida. Nunca ele havia feito uma prece tão profundamente sentida como aquela prece que ele fez em benefício daquele grupo. Quando ele se dá conta, percebe que havia uma luz e imagina que havia sido encaminhado algum amigo espiritual para auxiliá-lo naquele momento, naquela dificuldade. Ele fecha de novo os olhos, continua fazendo a sua prece, percebe que a luz continua presente, e quando abre os olhos o grupo está se evadindo, está se retirando, meio cabisbaixos, né? Estão se retirando aqueles irmãos. E surge para ele o Bittencourt Sampaio, que se materializa ali. O Bittencourt Sampaio era tão elevado esse espírito, que ele vai se materializar naquele momento. Deixa eu achar aqui. Olha o que o Bittencourt Sampaio vai dizer para ele. Na verdade, a luz não era de um amigo espiritual, a luz era dele mesmo, né? Por agora, os raios de tua boa vontade brilharão nas horas culminantes da fé, pela concentração de poderes espirituais na prece. Todavia, à medida que te recolhas no exercício legítimo do amor cristão, em demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, controlarás tua capacidade irradiante segundo os ditames da própria alma. Ama sem paixão, espera sem angústia, trabalha sem expectação de recompensa, sem expectativa de recompensa, serve a todos sem perguntar, aprende as lições da vida sem revolta, humilha-te sem ruído ante os desígnios superiores, renuncia aos teus próprios desejos sem lágrimas tempestuosas, e a vontade justa e compassiva do Pai iluminar-te-á constantemente o coração fraterno e o caminho redentor. Olha que lindo isso, né? Então, no momento em que ele fez essa introspecção, que começou a retirar o homem velho, né, que predominava na sua atitude, no seu comportamento, começou a abrir espaço para esse ser divino que há em nós, que há em todos nós, que havia nele naturalmente, e que essa luz começou a se projetar dele, né, através da sua palavra, através do seu pensamento, das suas atitudes. Ele alcançou essa conexão. A lanterna do seu coração havia sido conectado à usina do amor imperecível ou infinito de Deus, tornando-o luz imperecível. Claro que não é um processo de um momento para o outro, como o Bittencourt Sampaio falou para ele, que ele iria perceber esse fenômeno apenas nas preces profundamente sentidas, até que na sequência e na maturidade do processo, isso seria para ele uma condição natural, uma condição normal.
E nós vamos ter com Paulo de Tarso, Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, uma passagem muito interessante que ele coloca, dizendo o seguinte: porque outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Ele está falando para os Efésios. Por que agora sois luz no Senhor? Porque a revelação do Evangelho fez esse trabalho interno de estimular os nossos sentimentos verdadeiros, a luz do amor em nosso coração. E somente no exercício da luz do amor em nossa convivência com os nossos irmãos, a começar pela nossa família, nos nossos colegas de trabalho, no trânsito, onde quer que nós estejamos, nas reuniões de condomínio, onde quer que seja, né, nós temos a possibilidade de exercitar o amor. Jesus deixou lá, sintetizando a lei e os profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e amai o vosso próximo como a vós mesmos. Aí está toda a lei e os profetas. Então o amor é essa luz divina que está em nós, mas é necessário que a gente faça um esforço para deixar o homem velho, aquele homem encarquilhado, aquele homem magoado, aquele homem que é como se fosse um ácido, né, que corrói pelas questões do passado que a gente vivenciou tão intensamente, e abrirmos, escancararmos as portas da nossa alma para que esse sol divino do amor de Deus, nosso Pai, possa tocar o nosso coração e possa fazer com que germinem essas sementes do amor, da luz, do bem, das virtudes em nossa alma e nos tornemos assim luzes imperecíveis. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Que Deus nos ampare. Obrigado.